Olá, por aqui estamos de regresso. Está connosco na Novo Tempo, o canal 186 na Mel, ou onde estiver connosco nesta hora, seja no áudio, na rádio, no YouTube. Estamos juntos para mais um tempo de esperança. Vamos cantar sobre esperança, mas sobretudo vamos olhar para aquele que é a fonte de toda a esperança. É Jesus. E hoje vamos mesmo ver como Ele é de facto uma fonte. Vamos falar de água viva. Venha daí, está a começar o programa Voz da Esperança. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Há uma esperança que vibra no nosso ser, é o que eu desejo que esteja a acontecer precisamente na sua vida, não apenas neste momento em que, por acaso, aqui nos encontramos, mas especialmente no seu dia-a-dia. Ora, a esperança também se trabalha, também se conquista, também se reflete sobre ela. É por isso que hoje mesmo, antes de entrar propriamente dentro do tema, que eu estou animadíssimo para partilhar consigo, quero falar-lhe da nossa oferta hoje, volto a trazer aqui uma das mais incríveis obras jamais escritas sobre a vida de Jesus, uma das obras que mais impressionou a mim próprio ao longo da minha história e do meu crescimento. Trata-se do livro O Desejado, uma expressão, aliás, do Antigo Testamento que reflete, é como um título de Jesus. Ele foi esse que todos desejaram no Antigo Testamento, ele é desejado porque ele é o Messias que vem, depois viveu, foi desejado por todos os que o viram. E agora nós, ao longo da história, depois de Cristo, desejamos que Ele volte. E esta obra, escrita por Ellen White, uma das melhores obras sobre a vida de Jesus, aliás, ganhou muitos prémios, é uma oferta que estamos hoje a fazer-lhe, aqui em 4 fascículos a obra se encontra assim dividida. Se quiser receber
o desejado, envia uma mensagem para nós. Basta dizer, precisamente, o seu desejo. É o 933 9392 91 e vai receber em sua casa este livro extraordinário. Mas eu tenho aqui um outro livro que está aqui comigo. Este é onde nós baseamos toda a nossa reflexão. E hoje vamos a outro desses grandes capítulos da Bíblia, dos Evangelhos em particular. Estamos no Evangelho de João, no capítulo 4, e hoje vamos para mais um desses encontros marcantes que Jesus teve no momento da sua história e da sua passagem nesta terra, mas é desses encontros que deixou um rasto que se prolonga por milénios. Enquanto aqui estivermos, Jesus encontrou uma mulher. Não sabemos o seu nome. Ela era de Samaria e foi lá em Samaria que este encontro aconteceu. Eu vou, entretanto, contar-lhe a história, mas vou só ler aqui os primeiros versículos para nos trazer até ao contexto. E estamos precisamente aqui, no versículo 3. Diz que Jesus deixou a Judeia e foi novamente para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. O texto diz era necessário, não quer dizer que ele tivesse que passar lá porque fosse a única estrada. Era-lhe necessário porque ele desejava passar lá, e diz que foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, e junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e ali estava a fonte de Jacó. E Jesus, cansado do caminho, sentou-se junto da fonte. É neste preciso momento e neste contexto que vamos encontrar Jesus, e ele vai encontrar alguém. E esta história é sobre água e também sobre beber água e o efeito que beber tem sobre nós. Você sabe tão bem como eu que beber água, quando nós estamos cansados especialmente, por exemplo, numa tarde de calor, ou depois de um exercício físico intenso, beber água é das coisas mais incríveis que nós podemos fazer, uma das experiências de satisfação talvez mais profundas que nós podemos ter. Porque o corpo, quando pede água, é quase como se as nossas células clamassem por esse conforto, essa frescura. É uma experiência universal. Mas a alma, o nosso ser interior, também tem sede. Esse é o mote, ou se quiser, a rampa de lançamento para o que hoje tenho para partilhar consigo. Às vezes nós tentamos matar essa sede interior com muitas outras coisas. Muitas delas são distrações, entretenimentos, êxitos e sucessos, relacionamentos e tantas outras conquistas humanas. Mas muitas pessoas, apesar de tudo isso, continuam a sentir-se como que secas por dentro, sedentas. Foi precisamente numa sede destas, numa experiência de uma mulher sedenta, que Jesus vai encontrá-la ao meio-dia, neste lugar que eu ainda há pouco li aqui na minha Bíblia, junto ao poço de Jacó. E esta história vai mostrar-nos que a sede mais profunda que um ser humano pode experimentar, ela não se mata, como costumamos dizer em relação à sede, ela não se mata por fora nem com água, mas precisa de uma fonte, e essa fonte existe. Esta história é de um encontro totalmente improvável. O que é que aconteceu? Jesus, cansado, com sede, senta-se junto a este poço, o célebre poço de Jacó. Os discípulos tinham ido comprar comida à pequena cidade de Sicar. E, entretanto, chega uma mulher, samaritana, claro. Era ali a terra dos samaritanos. Os samaritanos eram inimigos históricos. Judeus e samaritanos tinham tantas diferenças tão profundas que, na verdade, nem se falavam. Jesus quebra essa regra e esse muro com um pedido absolutamente simples, direto. É assim que o encontro vai começar. E agora vamos fazer esta viagem. Estamos no capítulo 4, é o versículo 7, é o seguinte àquele que eu li. Jesus disse, dá-me de beber. Bom, esta mulher obviamente estranhou. E estranhou de tal ponto que vai responder a Jesus o seguinte, como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? A pergunta era válida e Jesus vai responder-lhe, mostrando-lhe que o objetivo que tinha era mais profundo do que apenas isso. E disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, tu é que lhe pedirias água e ele te daria água viva.
Esta história mostra que Deus começa grandes milagres, às vezes com coisas muito simples ou pequenos pedidos. Esta é a história de uma promessa. Esta mulher pensa no balde para tirar a água, na corda, no poço que está lá no fundo e olha para Jesus. Ele promete-lhe uma água única que ela nunca tinha experimentado e então ela pergunta-lhe, mas onde é que tens essa água? E Jesus vai elevando o nível da conversa para chegar com ela onde queria realmente. E faz uma promessa. Quem beber desta água, esta era aquela que estava ali no poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Isso será nele uma fonte para a vida eterna. Uau! Diante desta promessa e desta possibilidade, mesmo sem entender ainda bem do que é que Jesus falava, ela nem sequer sabia quem era aquele que fazia a promessa, ela tão simplesmente responde com sinceridade: Senhor, então dá-me dessa água. O que Jesus dá, sempre aliás, não é um golo ocasional. Tudo o que Jesus tem para oferecer é uma fonte permanente. É uma experiência que pode jorrar para a vida eterna. Essa é a experiência que esta mulher vai também viver neste encontro com Jesus. Mas antes da água, Jesus vai ainda avançar, porque ele está num percurso de levar esta mulher desde apenas água física até o mais profundo do seu ser. E Jesus vai dizer-lhe, olha, vai e chama o teu marido. Ela responde, não tenho marido. Ao que Jesus ainda lhe diz, disseste bem, já tiveste 5 e o que agora tens não é teu marido. E a mulher treme ali na beira do poço. Se calhar até deixou cair a água que ainda tinha na mão. Porque a sua consciência é desperta. Ela tenta mudar de assunto. Mas ela reparou num detalhe muito importante. Jesus revela o pecado, mas sem nunca humilhar a pessoa. Jesus pode até denunciar uma ferida, mas o seu propósito é curar o coração. E Jesus tinha vindo a este lugar para curar a vida desta mulher. Por isso Cristo falou deste problema que ela vivia, mas não para a expor ou envergonhar, porque Jesus só expõe para curar e sarar. Então, ela própria já entendeu que esta conversa tem que ir mais longe e mais profunda. Ela mesma que vai levantar uma velha discussão que havia entre os judeus e os samaritanos. É em Gerizim ou em Jerusalém o lugar certo para adorar a Deus? E Jesus vai apontar-lhe um caminho e um lugar. Mas não era o que ela esperava. Jesus vai dizer-lhe, vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que o adorem desta forma. E ainda lhe disse, vós adorais o que não sabeis, mas a salvação, ela vem dos judeus. É interessante porque nós percebemos que Jesus tinha a consciência e tentou ensinar esta mulher que não era nem um monte, nem um rito, nem um lugar, mas que o coração que é nascido de cima, esse é aquele que pode compreender e experimentar o que é a verdadeira adoração. Aliás, no encontro anterior, no capítulo anterior a esta história, Jesus tinha dito a um outro homem, já aqui falámos dele, se porventura não teve essa oportunidade, eu o desafio a ir ouvir ou ver o nosso programa, o nosso episódio anterior, que falámos desse encontro com Nicodemos. Foi há 2 episódios, na verdade. Fica esta nota, pode ir ao nosso YouTube, se nos está a ver noutro lugar, ou ver-nos na rádio, ou ver-nos na televisão. Se quiser, vá ao YouTube Novo Tempo Portugal, procura aí precisamente pelo programa Voz da Esperança e pode ver esses episódios. Mas voltando agora, Jesus tinha dito a Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E agora Jesus como que refaz, noutras palavras e noutro contexto, Jesus também a esta mulher vai dar-lhe a mesma indicação, a mesma verdade, que a adoração verdadeira não é geografia,
É novo nascimento. É essa renovação total que agora aqui é representada pela água. Esta mulher, ela vai acabar por confessar que tinha uma esperança, havia uma expectativa de fé que a animava, que é isso que é a verdadeira esperança. Não é apenas uma ideia positiva sobre o futuro, é uma convicção de fé. E ela vai dizer, eu sei que o Messias vem e quando ele vier, nos anunciará tudo. E então Jesus vai fazer a declaração talvez mais importante de toda esta história. Eu o sou, disse Jesus. Eu que falo contigo. E neste momento há uma explosão de fé, de compreensão, todo um mundo que se abre na mente desta mulher. O cântaro dela fica no chão e essa explosão mete-a em movimento e então ela corre à cidade. A verdade é esta, quando Cristo se revela totalmente, ou quando nós compreendemos e nos abrimos à sua revelação, as nossas velhas prioridades e histórias e objetivos ficam para trás. E é exatamente isso que vai acontecer com esta mulher. Entretanto, ela saiu, foi a correr à cidade. Os discípulos regressam. Querem que Jesus coma, foi para isso que eles foram à cidade, pelo menos era o que eles pensavam. Só que Jesus vai aproveitar esta ocasião também para trazer mais um ensino e reforçar esta compreensão aos seus discípulos. E vai dizer-lhes assim, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Porque a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Estamos sempre no capítulo 4, não esqueça, de João, do Evangelho de João, aqui nos versículos 32 e até ao 34. Enquanto Jesus ensinava aos discípulos esta ideia de que há uma obra muito mais importante a fazer do que a comida, esta mulher também está a realizar essa obra. Ela vai e começa a proclamar esta boa nova, que a Bíblia chama o Evangelho, começa a proclamá-la na cidade. Jesus já estava saciado. Porquê? Porque fazer a vontade do Pai alimentava-o. Esse é um alimento mais sólido que o pão. Porque nunca esqueça que a vontade de Deus é o alimento que sustenta aquele que é um servo de Deus. Mas esta mulher, que antes era evitada por muitos, que se escondia talvez na vergonha das suas ações e escolhas, agora ela está em plena cidade e torna-se uma mensageira. E no final desta história, nós vemos que a mulher de Samaria passou a ter uma ação na frente do campo, na frente da batalha. E ela fala com outros na cidade e diz, venham e vejam um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Que é o mesmo que dizer, venham conhecer um homem que conhece o meu coração e também conhece o vosso. E a cidade vem e ouve Jesus. E esta cidade crê. E é interessante que estes homens e mulheres que ouviram o testemunho desta mulher vão acabar esta história a dizer, já não é pelo que tu disseste, é por nós mesmos e pelo que temos ouvido, que sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E esta história, ela tem esta evolução maravilhosa. Quem bebe da fonte acaba sempre por tornar-se uma fonte para outros também. E esta história deixa-nos algumas lições que são muito importantes. Eu quero deixar consigo algumas destas lições. Jesus atravessa muros antigos com gestos simples. Esta sede de alma, ela só sacia com aquilo a que Jesus chamou a água viva. Aprendemos também que a verdade e a graça andam juntas. Veja, Jesus revelou o pecado desta mulher. Isso é a verdade. Mas ofereceu-lhe o perdão. Verdade e graça. Não precisamos só de uma delas. Precisamos das duas. Também percebemos nesta história que a adoração é ter uma vida nova no Espírito. Não é uma disputa religiosa. A adoração não é sobre qual é a igreja certa. A adoração é sobre caminhar no Espírito de Deus. Também aprendemos com esta história de que a missão é um alimento. Porquê?
Porque nós, quando temos um relacionamento profundo com Deus, e quando Deus está a fazer algo maravilhoso na nossa vida, nós vemos outras pessoas à nossa volta e nós partilhamos essa experiência. Por isso é que um testemunho sincero, uma história contada, ela vale muito mais do que todos os argumentos. Faz lembrar um pouco o que dizia o apóstolo Paulo quando escreveu aos Romanos. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E se com a tua boca confessar Jesus como o teu Senhor, então no teu coração, se creres nisso, serás salvo. Creia nisto também, que a fonte está perto. E essa fonte qual é? A boca daquele que confessa, e no coração daquele que crê, e na vida daquele que obedece. Estes três elementos estão sempre juntos. Talvez na sua vida tenha alguns cântaros pesados, e agora estou a usar a imagem desta história para a trazer para a nossa vida. Esses cântaros que carrega, como esta mulher, ao sol, até àquele poço, podem ser culpa por algum erro que tenha cometido, pode ser o cansaço de uma vida que o aprisiona, que o faz sentir um peso terrível sobre si, talvez a solidão, talvez alguns vícios que o têm feito escravo. Seja qual for a sua história e o momento da sua vida, acredite nisto, Jesus está sentado, Ele está aí perto de si, na beira do caminho, como se fosse num pequeno banco ao seu lado. E Jesus faz na nossa vida o mesmo que fez com esta mulher. Ele pede um gesto simples, mas a oferta que Ele tem é grande. Por isso é que mais do que discussões teológicas ou outras, abra o coração. Não fuja da verdade, mesmo que essa verdade seja sobre alguma mudança que precisa na sua vida. Mas abra o seu coração a receber a dádiva, a graça de Deus. Não adie nenhuma decisão, porque o convite de Jesus, quanto mais depressa for aceite, mais bênçãos, mais eficácia vai ter. Jesus diz, eu tenho água para te dar. E a sua resposta pode ser como esta mulher, Senhor, dá-me dessa água. Eu convido a escutar agora esta mensagem musical maravilhosa que vamos ouvir com o quarteto Voz da Esperança. Vem a mim. Eu convido a meditar profundamente nesta mensagem e ouvir cada uma destas palavras como se elas fossem cantadas e ditas para si, porque na verdade são mesmo. Vem a mim, filho meu, andas longe do amor do teu pai, tenho os braços bem abertos, estou aqui, estou aqui. Vejo a dor que te faz chorar. Sei que estás a sofrer. Ouço o grito no silêncio do coração. O meu amor consolar-te-á, amar-te-ei eternamente. Então segura a minha mão, confia em mim, eu sou fiel, pois eu nunca te abandonarei.
consolar-te-á, amar-te-ei eternamente. Então segura a minha mão, confia em mim, eu sou fiel, pois eu nunca te abandonarei. Contigo estou para sempre. O meu amor é para sempre. Nunca te deixarei. Vejo a dor, nunca te deixarei. Estou aqui, nunca te deixarei. Nos meus braços descansa seguro. Este apelo, estas palavras, esta mensagem é para si. Aceite o convite que Jesus faz à sua vida. Se tiver vontade de expressar hoje que sim, quer conhecer melhor Jesus, quer que essa água viva venha à sua vida, ligue para nós. Aqui na Novo Tempo nós temos instrutores bíblicos, temos pessoas amigas que podem escutar, apoiar, orar por si. Envie uma mensagem, conte-nos a sua história, partilhe, quem sabe, o motivo de oração que tem e nós vamos estar aqui a apoiá-lo. Foi uma bênção para mim ter estado consigo, aqui deste lado, mas sabendo que posso contar com a sua presença, com o seu ouvido, com o seu coração atento. Deixo também, mais uma vez, com o convite, porque acredito muito na força deste livro. Aliás, tenho lido e baseado muito estas mensagens também na força do que aqui está escrito, e por isso, se quiser receber esta obra, o desejado, envie uma mensagem para nós. Já sabe, é o 933 93 9291 e nós teremos muito gosto em oferecer-lhe esta oferta tão especial. Foi uma bênção e que, se for a vontade de Deus, cá estaremos no próximo episódio. Fique bem, fique em paz, que a voz de Jesus seja sempre a sua voz de esperança.